Eles nunca te contaram isso. Nunca, porque se soubesse, você não aceitaria mais viver como vive agora. Há uma lei invisível, tão antiga quanto o próprio tempo, que molda silenciosamente o destino de quem a conhece e condena à estagnação todos os que dela ignoram. Não é ensinada nas escolas, não é mencionada nos discursos, e aqueles que a usam em benefício próprio têm um pacto silencioso: mantê-la longe do alcance das mãos comuns. Mas hoje, aqui e agora, ela vai atravessar o seu ouvido como um sussurro e cravar-se no fundo da sua consciência como um estilhaço impossível de ignorar. Respire fundo, porque o que você vai ouvir pode arrancar o chão onde você sempre apoiou suas certezas. Por que você corre tanto e nunca alcança? Porque quanto mais força coloca na corrida, mais distante fica o que deseja? George Gurdjieff dizia que o homem vive adormecido, agindo como uma máquina movida por forças externas que nem sequer reconhece. E é exatamente assim que essa lei opera. Enquanto você persegue, você reforça a distância. Enquanto você tenta agarrar, você confirma que não tem. Enquanto você grita que precisa, o universo responde ecoando a sua falta. É um jogo cruel, e a maioria passa a vida inteira sem perceber que está jogando e perdendo. Pense nos momentos em que o desejo se tornou obsessão. Aquele emprego que parecia a chance da sua vida e foi para outro. Aquela pessoa que você tentou impressionar até perder a própria naturalidade, e ela se afastou. Aquela quantia de dinheiro que você acreditou que resolveria tudo, e que por algum motivo nunca chegou. Tudo escapou por entre os dedos, como água apertada na palma da mão. E, no entanto, recorde-se também de quando você desistiu de correr atrás, quando parou de se preocupar em ser notado e de repente foi visto, quando largou a ânsia pelo dinheiro e ele apareceu, quando não esperava nada e tudo veio. Não é coincidência. É a lei funcionando no silêncio. O mundo não responde ao que você implora, ele responde ao que você é. E o que você é de verdade não se esconde nas frases ensaiadas, mas vibra na frequência do que sente. Se você se move com desespero, transmite ausência. Se anda com certeza, transmite posse. A vida responde a essa vibração, não ao seu esforço cego. Gurdjieff alertava: você é escravo de si mesmo e das suas ilusões. E essa escravidão se fortalece toda vez que acredita que mais esforço significa mais conquista. Veja o exemplo de Henry, o pintor. Durante 15 anos, ele implorou para que galerias aceitassem seu trabalho. Enviava cartas, batia em portas, exibia suas obras com um sorriso de súplica, tudo em vão. Um dia, exausto de humilhações, pintou apenas por pintar, sem expectativa, sem mendigar reconhecimento. Foi nesse instante que algo se abriu. Galerias começaram a procurá-lo, colecionadores se interessaram e sua arte ganhou o mundo. Nada mudou no talento dele. Mudou o estado interno. Ele deixou de correr atrás para simplesmente existir como quem já tinha valor. E o mundo tratou isso como verdade. A ironia é dolorosa. Quanto mais você tenta agarrar, mais confirma que está vazio. O universo não negocia com necessidade. Ele responde à certeza. É por isso que alguns parecem atrair oportunidades sem esforço. Não porque sejam melhores, mas porque não estão correndo atrás. Eles já se movem como se pertencessem ao lugar para onde você ainda tenta entrar. Essa é a dança invisível que quase ninguém vê. Não se trata de conquistar para ser, mas de ser para conquistar. Agora, olhe para si. Sinta o peso do que tem perseguido. Reconheça o cansaço nas suas mãos, a tensão no seu peito, a ansiedade que escorre pelos pensamentos. E pergunte-se: se eu parasse agora, se eu simplesmente existisse sem mendigar nada, quem eu seria? O que aconteceria se, ao invés de pedir, eu ocupasse o espaço como quem já possui? Esse pensamento talvez seja a chave para uma porta que você nem sabia existir. Mas cuidado,
Aceitar essa verdade exige coragem para abandonar a narrativa que o mundo empurrou em você desde que nasceu, a de que só merece quem sofre, só conquista quem sangra. A coragem para admitir que talvez tenha desperdiçado anos lutando na direção errada. A coragem de, como ensinava Gurdjieff, lembrar-se de si e perceber que sua presença é mais poderosa que qualquer corrida desesperada. A questão é, você está pronto para parar de correr? Ou vai continuar alimentando a máquina que transforma sua busca em fracasso? Talvez, ao dar o primeiro passo para fora dessa engrenagem, perceba que a coisa mais difícil não é conquistar, mas aceitar que sempre esteve nas suas mãos. E se isso for verdade, por que você ainda corre? Você já percebeu como certas pessoas parecem carregar uma tranquilidade inabalável, como se soubessem algo que ninguém mais sabe? Elas não estão correndo atrás de nada, não estão implorando por oportunidades, nem tentando forçar portas fechadas. E de algum modo, tudo parece fluir para elas. Enquanto isso, você, talvez como milhões de outros, acorda todos os dias com aquela sensação de que ainda falta algo. Que por mais que se esforce, está sempre alguns passos atrás. E esse atrás nunca diminui. Quanto mais corre, mais distante fica. A armadilha é sutil. Quando acreditamos que precisamos conquistar algo para então nos sentirmos completos, automaticamente assumimos que estamos incompletos agora. É como se disséssemos, sem palavras, eu ainda não tenho, eu ainda não sou, eu ainda não cheguei. E a vida responde exatamente a essa energia. É o que os antigos mestres chamavam de espelho da realidade. Ela não reflete o que você deseja, reflete o que você é. E se no fundo você se percebe carente, a carência se multiplica. Se percebe insuficiente, a insuficiência se espalha como sombra em cada área da vida. Pense em Marta, 58 anos. Trabalhou a vida inteira, criou filhos, pagou contas, fez sacrifícios sem fim. Sempre acreditou que, se dedicasse o bastante, teria segurança e paz. Mas no momento em que mais esperava colher os frutos, a vida lhe trouxe crises. Um divórcio inesperado, a perda do emprego e uma saúde debilitada pelo excesso de estresse. Marta tentou reagir como sempre reagiu, correndo atrás. Procurou novos trabalhos, tentou se reconectar com pessoas, buscou soluções rápidas, mas cada movimento parecia empurrá-la para mais longe do que queria. Até que, exausta, parou. Sentou-se sozinha na cozinha, diante de uma xícara de café morno, e se perguntou: e se eu simplesmente parasse de lutar contra tudo? E se eu agisse como se minha vida já tivesse valor, mesmo sem nada mudar lá fora? Esse momento silencioso foi o início de uma virada. Marta não arrumou emprego no dia seguinte, mas acordou mais leve. Começou a tratar o próprio tempo como algo precioso. Passou a andar devagar no parque, a cozinhar com cuidado, a ligar para amigos antigos, sem esperar nada em troca. Pouco a pouco, a vida foi respondendo. Uma conhecida indicou um trabalho que, embora simples, lhe deu estabilidade. Um médico, tocado por sua história, ajudou-a a melhorar a saúde. Nenhum milagre cinematográfico, apenas a resposta natural de um mundo que reconhece quem já se reconhece. Essa é a diferença. Não é desistir, é trocar o motor da corrida. Não se mover pelo medo de perder, mas pela certeza silenciosa de já possuir o que é essencial. E para quem viveu décadas acreditando que só vence quem corre mais, essa é talvez a lição mais difícil de aceitar. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como um sonâmbulo, reagindo a impulsos automáticos. E não há impulso mais automático do que o de perseguir aquilo que sentimos faltar. Romper esse padrão exige despertar. Veja também o caso de Roberto, 63 anos, que passou quase toda a vida construindo uma pequena empresa familiar. O trabalho era sua identidade.
Quando em 2023 o mercado mudou e ele perdeu quase todos os clientes, entrou em desespero. Fez anúncios, descontos, ligações frenéticas, nada funcionava. Até que, por insistência da filha, aceitou passar alguns dias na casa dela, no interior. Longe da empresa, percebeu que seu valor não estava preso às paredes do escritório. Começou a ajudar na horta, a consertar coisas para vizinhos. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a satisfação simples de estar presente. Ao voltar para casa, não retomou a corrida. Reformulou a empresa com calma, focando em clientes que realmente apreciavam seu trabalho. E em menos de um ano, não apenas recuperou a renda, mas também a paz. Essas histórias não são raras. O que é raro é aceitarmos que a vida pode funcionar assim. A geração que hoje está entre os 35 e 65 anos cresceu em um mundo que exaltava a resistência, o sacrifício e a produtividade como únicas chaves para a dignidade. Aprendemos a medir o próprio valor pelo que conseguimos entregar. E por isso, quando algo falha, a reação é sempre correr mais. Mas talvez seja hora de perceber que correr mais no caminho errado só nos afasta ainda mais de onde deveríamos estar. Você pode estar sentindo que o tempo está passando rápido demais, que as promessas que fez a si mesmo lá atrás, um dia vou descansar, um dia vou viver de verdade, ficaram pelo caminho. Mas e se a vida nesse momento não estiver lhe pedindo mais esforço e sim mais presença? E se, ao invés de apertar ainda mais o passo, o convite for para parar, respirar e ajustar a direção? Porque há um ponto onde a busca se torna prisão e a única forma de sair é soltar. Aos que olham para trás com melancolia e pensam no que poderia ter sido, eu digo, não é tarde demais. O que você procura não está fugindo de você, está apenas esperando que você pare de correr para que possa alcançá-lo. Talvez você não precise de um novo caminho, mas de uma nova maneira de caminhar. Talvez a verdadeira mudança não esteja em conquistar algo, mas em assumir que já é alguém que merece, agora, o que deseja receber. O que aconteceria se, amanhã, você acordasse e agisse como se já tivesse chegado? Não como um teatro, mas como uma certeza íntima. O que mudaria na forma como fala com as pessoas, como ocupa o seu espaço, como olha para o próprio reflexo no espelho? Esse é o tipo de pergunta que não se responde de imediato. Ela fica ecoando, incomodando, até que algo dentro de você decide que não é mais possível viver como antes. E é exatamente aí que a vida começa a mudar. Porque no fim, não é sobre conquistar para sentir. É sobre sentir para conquistar. E, se você entender isso agora, não importa quanto tempo tenha passado, a sua história ainda pode se reescrever. Você já se perguntou quantas das decisões que toma, das palavras que diz e até dos sonhos que persegue são realmente seus? É doloroso admitir, mas a maior parte do que você acredita ser você foi moldada antes mesmo que tivesse consciência para escolher. Pequenas frases que ouviu na infância, olhares de desaprovação, comparações silenciosas. Tudo isso se acumulou como camadas invisíveis, até formar a sua identidade atual. E é essa identidade, muito mais do que a sua força de vontade, que determina o que você atrai e o que perde. George Gurdjieff dizia que o homem comum vive como uma máquina, movido por programações internas que nem percebe. E o mais cruel é que, se não acordarmos para isso, passamos a vida inteira defendendo um eu que nunca foi nosso de verdade. Pare e pense. Quantas vezes você trabalhou duro para conquistar algo e, quando conseguiu, perdeu pouco tempo depois? Quantas vezes acreditou que tinha encontrado a pessoa certa, mas se viu repetindo os mesmos padrões e cometendo os mesmos erros? Isso não acontece por azar ou coincidência. Acontece porque o seu subconsciente funciona como um termostato. Se ele está ajustado para um nível de vida,
Tudo o que vier acima disso será expulso, sabotado ou perdido, até que você volte ao padrão aceitável que carrega dentro de si. E aqui está a pergunta que pode mexer com você. Quem definiu esse padrão? Talvez tenha sido um pai ou uma mãe que dizia que dinheiro é sempre difícil de ganhar. Talvez tenha sido um professor que deixou claro que você não era bom o suficiente para certas coisas. Ou talvez tenha sido você mesmo, depois de falhas dolorosas, convencendo-se de que não valia a pena tentar de novo. Mas e se tudo isso não passasse de um roteiro antigo, escrito por pessoas que não tinham consciência do poder que suas palavras teriam sobre você? E se fosse possível rasgar esse roteiro e escrever um novo, agora, aos 40, 50 ou 60 anos? Aos que acreditam que já é tarde, deixo uma provocação. Não é curioso que a mesma mente que insiste que é tarde demais é a mesma que prometia que um dia você teria tempo? Talvez o que a vida esteja esperando é que você pare de obedecer a essa voz automática e comece a falar por si mesmo. Conte para mim nos comentários. Qual foi a crença mais limitante que você percebeu ter carregado por anos? Você vai se surpreender com o quanto outros vivem a mesma batalha em silêncio. Veja o caso de Ana, 54 anos. Passou 3 décadas acreditando que não tinha perfil para empreender, pois todos à sua volta reforçavam que ela era boa apenas como funcionária. Um dia, por necessidade, começou a vender bolos para amigos e vizinhos. Sem perceber, estava rompendo uma programação que dizia que só poderia ganhar dinheiro se alguém a contratasse. Em pouco mais de um ano, tinha uma confeitaria própria. O detalhe? Ela continuou fazendo bolos da mesma maneira, mas sua postura mudou completamente. Ana passou a se ver como dona de um negócio, e o mundo respondeu a essa nova imagem interna. É aqui que entra a parte mais instigante. A vida não responde às suas intenções, responde àquilo que você assume como verdade sobre si mesmo. Você pode dizer, eu quero ser próspero 1000 vezes, mas se no fundo acredita que prosperidade é para os outros, essa é a mensagem que será refletida de volta para você. Isso explica por que tantas pessoas que ganham na loteria perdem tudo rapidamente, e por que alguns voltam a se reerguer mesmo depois de falirem. Não é o dinheiro que faz o rico, é a identidade. Então me diga, se você pudesse escolher conscientemente a sua identidade a partir de agora, como ela seria? Como você falaria? Como se vestiria? Como tomaria decisões? E mais importante, o que precisaria parar de aceitar como normal para que essa nova versão de si pudesse existir? Compartilhe essa visão nos comentários. Não é sobre expor vulnerabilidade, é sobre declarar ao mundo e a si mesmo que você está pronto para reescrever a própria história. George Gurdjieff ensinava que o primeiro passo para a libertação é a autoobservação. Olhar para si mesmo sem máscaras, sem justificativas, percebendo como reage, pensa e sente. É um exercício desconfortável, porque revela que muito do que fazemos é apenas repetição. Mas é justamente nesse desconforto que a mudança começa. Quando você identifica que está reagindo como sempre reagiu, ganha a chance de escolher diferente. E essa única escolha pode ser o ponto de inflexão de toda uma vida. Não espere que essa transição seja silenciosa. O seu velho eu vai lutar para continuar no comando. Vai tentar convencê-lo de que não adianta mudar, de que já está tarde, de que você não tem recursos. Mas toda vez que essa voz surgir, lembre-se, ela não é você. Ela é o eco de um roteiro que não serve mais. E cada vez que você age a partir da nova identidade, mesmo que de forma pequena, está provando para si que o script antigo perdeu força. Agora, respire fundo e pense. Quem você seria se não tivesse medo de perder o que ainda nem conquistou? Quem você seria se decidisse hoje que não está aqui para repetir histórias antigas,
mas para criar algo que nunca existiu antes. Talvez essa resposta já esteja em você há anos, esperando apenas que pare de correr atrás e comece a se posicionar como quem já chegou. Você já reparou como algumas pessoas atravessam tempestades como se estivessem caminhando sob um dia ensolarado? Enquanto outros desmoronam diante do menor contratempo, elas seguem firmes, sem que isso signifique frieza ou insensibilidade. Não é que não sintam dor, sentem e muito, mas não permitem que a dor governe suas ações. Essa habilidade rara não é um dom reservado a poucos, é uma disciplina silenciosa chamada domínio emocional. E é aqui que a maioria falha. Não por falta de inteligência, não por falta de experiência, mas porque não aprenderam a proteger o que há de mais valioso: a própria estabilidade interna. Vivemos em um tempo em que as emoções são constantemente sequestradas. Notícias, redes sociais, crises econômicas, instabilidade política, tudo parece projetado para manter o indivíduo reativo, em estado de alerta constante. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde apontam que, em 2025, os níveis de ansiedade global atingiram recordes históricos, com mais de 38% da população adulta relatando sintomas persistentes. Isso significa que quase 4 em cada 10 pessoas estão presas em um estado mental que mina a clareza de decisão e abre espaço para impulsos que destroem planos de anos em segundos. O problema não está apenas no estresse em si, mas no que ele faz com a nossa percepção. Quando tomados pela emoção, vemos o mundo distorcido, acreditamos em perigos que não existem e ignoramos oportunidades que estão bem diante de nós. George Gurdjieff alertava que o homem é escravo de suas emoções porque vive em constante identificação com elas. Não conseguimos separar o que sentimos do que somos. Dizemos, estou arrasado, como se o sentimento fosse a nossa identidade, quando, na verdade, ele é apenas um visitante. E um visitante não deveria ter o poder de decidir o rumo da nossa vida. Essa confusão é o que alimenta um ciclo silencioso de autossabotagem. Você está prestes a fechar um negócio, mas um comentário atravessado o irrita, e a irritação guia a conversa para um desastre. Você está em uma relação saudável, mas a insegurança semeia dúvidas até transformar carinho em distância. Você está no meio de uma meta importante, mas a frustração de um atraso o faz abandonar tudo. Um estudo da Universidade de Stanford revelou algo intrigante. Pessoas que praticam técnicas simples de distanciamento emocional, como pausar antes de responder a um estímulo ou reavaliar a importância de um problema, tomam decisões 32% mais assertivas em situações de alta pressão. Não é que sintam menos, é que sentem de forma consciente. E aqui está a chave: emoção não é inimiga. O inimigo é a falta de clareza para lidar com ela. Veja a história de Mauro, 61 anos. Empresário experiente, viu seu negócio quase falir 3 vezes ao longo da vida. Na primeira crise, reagiu com desespero, cortou gastos aleatoriamente, demitiu pessoas-chave, perdeu clientes importantes. O prejuízo se multiplicou. Na segunda, a raiva assumiu o controle. Confrontou sócios, rompeu alianças, fechou portas que precisaria mais tarde. Foi um desastre, mas na terceira vez, algo mudou. Depois de um diagnóstico de hipertensão e um conselho direto do médico, se continuar assim, não verá sua neta crescer, Mauro decidiu que não reagiria de imediato a más notícias. Criou para si a regra dos 3 dias. Qualquer decisão importante só poderia ser tomada depois de um intervalo mínimo. Ao aplicar isso, percebeu que 80% das situações que pareciam urgentes se resolviam sozinhas ou mudavam de gravidade nesse tempo. Em 2 anos, seu negócio não só sobreviveu, como prosperou. Agora pergunte a si mesmo: quantas decisões ruins você já tomou apenas porque estava tentando aliviar uma emoção no momento? Quantos arrependimentos nasceram de uma resposta imediata?
Compartilhe nos comentários se já viveu uma situação em que teria feito diferente se tivesse esperado. Não para expor falhas, mas para ajudar outros a enxergarem que não estão sozinhos nesse padrão. O domínio emocional também é, de certa forma, um ato de rebeldia contra um sistema que lucra com a sua reatividade. A indústria do consumo, por exemplo, sabe que pessoas ansiosas compram mais e pessoas com medo aceitam mais controle. É por isso que tanta coisa é construída para provocar gatilhos emocionais. Ao não reagir de forma automática, você não apenas protege sua vida pessoal e profissional, mas recupera poder sobre si mesmo. Um poder que, uma vez sentido, dificilmente será abandonado. Lembre-se, controle não é repressão. Não se trata de sufocar o que sente, mas de criar espaço suficiente entre o estímulo e a resposta para que não seja apenas um reflexo condicionado. Gurdjieff dizia que o homem que se observa é como um prisioneiro que começa a conhecer sua cela. E só quem conhece as grades pode planejar a fuga. Observar a si mesmo no calor de uma emoção é o primeiro passo para não ser dominado por ela. E há um detalhe que pouca gente considera. A verdadeira força emocional não é testada na calmaria, mas no caos. Qualquer um pode parecer sereno quando tudo está sob controle. O teste real vem quando a vida vira de cabeça para baixo. Nesse momento, não é a pessoa mais inteligente ou mais forte fisicamente que prevalece, mas a que consegue permanecer centrada. É ela que vê oportunidades onde os outros veem apenas desastre. É ela que mantém pontes em pé enquanto todos os outros as queimam. Imagine agora se nos próximos meses, cada vez que uma situação difícil surgir, você se der alguns minutos ou até horas para respirar, avaliar e responder com consciência. Quantas discussões seriam evitadas? Quantas decisões mais estratégicas você tomaria? Quantas portas permaneceriam abertas apenas porque você não reagiu no calor da emoção? Essa não é apenas uma habilidade para manter a calma. É uma estratégia de vida para atravessar crises sem se destruir no processo. Porque no fim, o mundo não vai parar de testar a sua paciência, nem de provocar suas inseguranças. Mas, se você aprender a responder em vez de reagir, essas provocações perdem o poder. E o mais surpreendente é que quando a sua presença se torna estável, as pessoas começam a perceber e responder de forma diferente. Você se torna um ponto de referência, um pilar. E talvez, sem perceber, comece a inspirar outros a fazer o mesmo. Há momentos na vida em que nos damos conta de que a luta não é contra o mundo, mas contra os muros invisíveis que construímos dentro de nós. E esses muros, quase sempre, foram erguidos com tijolos que não escolhemos. Expectativas alheias, crenças herdadas, medos cultivados em silêncio. Durante anos, acreditamos que derrubá-los dependia de mais esforço, mais trabalho, mais movimento. Mas chega um ponto em que percebemos que não é sobre correr, e sim sobre alinhar-se, encontrar a direção certa antes de dar o próximo passo. George Gurdjieff dizia que o homem é capaz de ser livre, mas para isso precisa primeiro perceber que é prisioneiro. E é exatamente essa percepção que começa a transformar tudo. Quando olhamos para trás, vemos que a maior parte das nossas batalhas foi travada dentro de um campo de ilusão. Lutamos para provar valor, para conquistar reconhecimento, para atingir padrões que nunca foram nossos. E no processo, ignoramos a vida que estava acontecendo no agora. É quase cruel. Ao viver em constante perseguição, perdemos a capacidade de receber. Como esperar que algo flua até nós se estamos sempre correndo na direção contrária? Quando paramos para observar, percebemos que as coisas mais importantes que nos aconteceram surgiram nos momentos de abertura, não de tensão, no instante em que estávamos disponíveis, não quando estávamos ocupados demais tentando controlar cada detalhe. Veja como a natureza opera. Um rio não se contorce para chegar ao mar, ele flui. Uma árvore
não força o fruto a amadurecer. Ela oferece as condições e o tempo faz o resto. Há um ritmo invisível regendo todas as coisas, e quando nos colocamos em sintonia com ele, a vida responde com uma precisão quase cirúrgica. Isso não é passividade, é inteligência. É entender que insistir no que resiste não é determinação, é teimosia disfarçada de virtude. Muitos de nós temos medo de soltar porque fomos ensinados que soltar é desistir. Mas soltar o que nos adoece não é desistir, é criar espaço para o que realmente importa. Pense em quantas oportunidades você deixou passar por estar preso a um caminho que já não fazia sentido. Quantas portas ignorou porque estava obcecado em abrir apenas uma. Quantas pessoas se afastaram não por falta de afinidade, mas porque sua energia estava toda voltada para manter algo que já havia acabado. Existe uma liberdade imensa em aceitar que certas batalhas não precisam ser vencidas, precisam ser abandonadas. A força real não está em resistir a tudo, mas em escolher conscientemente onde colocar o seu esforço. E essa escolha só é possível quando nos libertamos das narrativas automáticas que herdamos. Gurdjieff nos lembraria que enquanto não soubermos lembrar de nós mesmos no momento presente, seremos marionetes puxadas por fios invisíveis. Estar desperto é questionar: essa luta é minha ou é um reflexo do que me ensinaram a fazer? Essa meta é genuína ou é apenas uma forma de compensar um sentimento antigo de insuficiência? Curiosamente, quando essas perguntas começam a guiar nossas ações, algo muda. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e passamos a perceber os sinais que antes ignorávamos. Situações que pareciam bloqueios intransponíveis revelam-se atalhos. Pessoas que antes não notavam a nossa presença começam a se aproximar. É como se, ao soltar o peso, nossa energia deixasse de se perder no esforço inútil e passasse a alimentar o que realmente tem sentido. Talvez, ao ouvir tudo isso, você se lembre de momentos em que o universo parecia conspirar a seu favor sem que você tivesse movido uma peça. Talvez se recorde de encontros inesperados, propostas que chegaram do nada, soluções que apareceram quando você parou de forçar. Não era mágica, era alinhamento. E a boa notícia é que isso não precisa ser um acaso raro. Pode ser um estado constante, se você aprender a viver nele. Mas atenção, entrar nesse fluxo exige coragem. Coragem para largar o controle e aceitar que nem tudo está nas suas mãos. Coragem para ouvir a própria intuição, mesmo quando ela contradiz a lógica imediata. Coragem para ser visto de um jeito diferente, ou até mal interpretado, porque decidiu não seguir o roteiro esperado. É um caminho que desafia o ego e o condicionamento, mas que recompensa com uma liberdade que nenhum resultado externo pode dar. Você já entendeu que correr sem direção não é progresso. Já percebeu que lutar contra tudo é desperdiçar energia. Já experimentou, mesmo que por instantes, a paz que vem quando não precisa provar nada para ninguém. Agora, o próximo passo é transformar esse entendimento em prática consciente, diária, inegociável. É aí que a teoria se transforma em vida, que o conhecimento deixa de ser ideia e se torna realidade palpável. Então, antes de seguir, faça a si mesmo uma promessa íntima: a de não voltar a viver no modo automático, de agir não pela pressão, mas pela clareza, de parar de perseguir para começar a ser. E se quiser descobrir como aplicar isso de forma simples e objetiva nos próximos dias, esteja preparado, porque a próxima parte vai lhe dar um plano direto, prático e transformador para colocar tudo isso em movimento agora. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu que já não é mais possível viver como antes. Talvez tenha sido um incômodo silencioso, um vazio que nem as maiores conquistas conseguiram preencher. Talvez tenha sido a sensação de estar constantemente correndo, mas sem chegar a lugar algum.
Ou, quem sabe, um momento de exaustão tão profundo que fez você parar e se perguntar: por que estou fazendo isso comigo mesmo? Seja qual for o seu ponto de partida, agora é a hora de transformar compreensão em ação, insight em mudança, desejo em prática. Porque, como você já percebeu, nada muda se você não se mover. Mas o movimento certo não é correr para fora, e sim se alinhar por dentro. O plano que vou compartilhar não é uma fórmula mágica, nem um conjunto de frases bonitas para você anotar e esquecer. É um caminho de transformação que exige presença, disciplina e coragem para se olhar de frente. Ele não foi criado para ser seguido de forma rígida, mas para ser vivido, ajustado, absorvido no seu ritmo, até se tornar parte natural de quem você é. Pense nisso como um reencontro consigo mesmo, não como mais uma tarefa na sua lista. O primeiro passo é identificar o que você está perseguindo com desespero. Pegue papel e caneta, ou abra uma página em branco no computador e escreva com brutal honestidade o que você quer, tanto que chega a sentir que não pode viver sem. Dinheiro, reconhecimento, aprovação, segurança. Não tente ser politicamente correto ou espiritualizado. Seja real. Ao nomear, você enfraquece o poder invisível que isso exerce sobre você. Pergunte-se: se eu não conseguisse isso, quem eu seria? Como viveria? Essa pergunta dói, mas também liberta. O segundo passo é desapegar do resultado imediato. Isso não significa abandonar seus objetivos, mas trocar a ansiedade pela confiança. Comece com pequenos experimentos. Se quer ser reconhecido no trabalho, trabalhe bem mesmo sem buscar elogios. Se quer vender mais, converse com as pessoas sem a intenção explícita de fechar negócios. Se quer ser amado, ofereça amor sem esperar nada em troca. No início, seu corpo e sua mente vão resistir, porque estão viciados na necessidade de retorno rápido. Mas cada vez que você age sem implorar por validação, você treina sua energia para operar a partir da abundância e não da escassez. O terceiro passo é criar uma nova identidade interna. Não basta mudar hábitos, eles sempre serão frágeis se não estiverem sustentados por um eu diferente. Reserve um momento todos os dias para praticar o que chamo de imersão no eu futuro. Sente-se em silêncio, feche os olhos e imagine em detalhes como é a pessoa que já vive a vida que você deseja. Como ela se veste, como fala, qual a postura, quais escolhas faz. Agora, não apenas visualize, sinta. Sinta como é acordar nessa pele, caminhar nesse corpo, pensar com essa mente. Quanto mais real for essa experiência, mais seu subconsciente começa a aceitar que essa é a sua nova verdade. O quarto passo é fortalecer seu domínio emocional. Você não precisa reagir a tudo o que sente. Quando uma emoção forte vier, antes de agir, pare, respire, pergunte-se: essa reação vai me aproximar ou me afastar da pessoa que eu escolhi ser? Use a regra dos 5 minutos. Permita-se sentir, mas não se permitir agir no calor do impulso. Isso evita arrependimentos e mantém você no controle do seu destino, não refém de um momento passageiro. O quinto passo é seguir o fluxo e abandonar o que resiste constantemente. Isso não é desistência, é sabedoria. Observe onde a vida está abrindo portas e onde ela está fechando. Se algo exige esforço desproporcional, frustrações contínuas e energia drenante, questione se esse é realmente o seu caminho ou apenas um apego. Ao mesmo tempo, perceba as áreas onde as coisas acontecem com mais naturalidade e explore-as. Não lute contra a corrente, aprenda a navegar nela. O sexto passo é criar um ritual diário de alinhamento. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Use esse momento para revisar suas ações do dia, ajustar o que for preciso e reforçar sua nova identidade. Escreva 3 coisas pelas quais é grato, 3 ações que o aproximaram da vida que deseja e um compromisso para o dia seguinte. Essa prática simples mantém você desperto e consciente,
como um capitão que revisa o mapa todas as manhãs antes de zarpar. E por fim, o 7º passo. Viva como se já tivesse chegado. Isso não é fingimento, é alinhamento energético. Se o seu eu futuro é calmo, não se permita viver em correria. Se é generoso, pratique a generosidade agora. Se é confiante, mantenha a postura e o olhar de quem sabe o próprio valor. A vida responde à vibração que você emite e não à lista de coisas que deseja. Lembre-se, cada pequeno ajuste que você fizer nesse sentido cria um efeito acumulativo. Hoje pode parecer sutil, em semanas será perceptível, em meses, inevitável. E um dia você vai olhar para trás e perceber que a vida que antes parecia distante se tornou o seu cotidiano. Eu sei que é desafiador. Sei que existem dias em que a ansiedade vai querer tomar o controle, em que as velhas crenças vão bater à porta. Mas é justamente nesses dias que você prova a si mesmo que está comprometido com algo maior. Este é o momento de agir. Não amanhã, não quando tudo estiver mais calmo, agora. Se essa mensagem tocou você, se alguma parte dessa jornada ressoou com a sua história, eu quero ouvir a sua voz. Compartilhe nos comentários a mudança que você vai começar hoje. Conte qual passo mais fez sentido para você. E se este conteúdo trouxe clareza ou motivação, inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como esta. Curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas e, se conhecer alguém que está preso na corrida sem fim, compartilhe. Porque juntos podemos criar uma rede de pessoas que não apenas sobrevivem, mas vivem com propósito, alinhamento e liberdade verdadeira.